Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequeno da comunidade Chuva de Rosas, e estamos aqui nessa segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum para justamente falarmos sobre a Palavra de Deus, meditarmos juntos sobre a Palavra de Deus e, junto disso, também com isso, nós conhecemos um pouco mais sobre a santidade, né? Hoje para nós é branco. Pelo menos eu pedi encarecidamente que nós pudéssemos meditar em branco, ou seja, na memória facultativa de um santo que não é muito comum aqui, mas que chega a ser feriado em alguns lugares da Inglaterra. São Thomas More. Então que nós possamos também rezar pedindo que o Senhor nos ajude e que a santidade de São Thomas More possa ser cada vez mais um exemplo também para nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, segundo o livro dos Reis, capítulo 17. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Assíria, invadiu todo o país. E chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Assíria, estabelecendo-os em Hala e nas margens do Habor, rio de Gozã, e nas cidades de Média. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles, e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: voltem dos vossos maus caminhos e observem meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio dos meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados como seus pais, que não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinha feito com seus pais, e também os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vossa mão nos ajude, ouve-nos, Senhor. Vossa mão nos ajude, ouve-nos, Senhor. Rejeitastes, ó Deus, vosso povo, e arrancastes as nossas fileiras. Tu estavas irado, voltai-vos. Abalastes, partistes a terra. Repara suas brechas, pois treme. Duramente provastes o povo e o vinho atordoante nos destes. Quem leva a cidade segura e a Edom, quem me vai conduzir, se vós, Deus, rejeitas vosso povo, e não mais conduz nossas tropas? Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens. Mas com Deus nós faremos proezas, e Ele vai esmagar o opressor. Vossa mão nos ajude, ouve-nos, Senhor. Vossa mão nos ajude, ouve-nos, Senhor. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não julguem e não serão julgados, pois vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que julgarem, e serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Porque observam o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém.
Amém, meus irmãos e irmãs. Eis que nós estamos agora falando justamente daquilo que falamos ontem. Deus é bom o tempo todo. Aqui nós temos justamente a palavra do Senhor se conectando e como Deus está realmente falando com cada um de nós e manifestando a sua misericórdia. Ele está nos alertando sobre a necessidade de reconhecermos que antes de apontarmos o dedo para aqueles que estão à nossa volta, é necessário que nós possamos nos arrepender de nossos próprios pecados. É necessário que nós possamos olhar para nós mesmos. Nós necessitamos olhar para nós mesmos porque é mais importante que nós possamos ser santificados e que nossos corações possam estar santos, puros, limpos, antes de qualquer coisa. E isso é algo que faz parte justamente, que fez parte, melhor dizendo, da vida do santo que nós estamos meditando hoje, que nós vamos conhecer um pouco mais hoje. São Thomas More, ele nasceu em Londres no ano de 1478 e os seus pais eram cristãos e eles educaram os filhos no segmento de Cristo também. Isso já começa aqui algo que é muito importante, meus irmãos e irmãs, porque a palavra do Senhor hoje na primeira leitura vai nos revelar nesse segundo livro dos reis, e lembrando que parte do segundo livro dos reis é com o profeta Eliseu, é ele observando justamente aquilo que os reis estão fazendo, que já não são mais os reis que deveriam conduzir o povo de Israel para o Deus de Israel. Aquilo que nós já estivemos meditando na semana passada e que nós estamos voltando a meditar hoje é um povo que se afastou novamente, depois de tudo que aconteceu com Joás, se afastou novamente do seu Deus e agora está passando por essa dor enorme que é estar afastado de Deus, e Deus está fazendo justiça. Meus irmãos e irmãs, talvez, e só um talvez, aqueles que vão ser lançados no purgatório e aqueles que vão ser lançados no inferno não são necessariamente aqueles que não conhecem a Deus, são aqueles que conhecem Deus e mesmo assim o desprezam. Aqueles que conhecem a Deus e mesmo assim não querem fazer a vontade dele. Aqueles que conhecem a Deus e ao invés de se curvarem perante ele, ao invés de serem obedientes e escutarem a sua voz, ao invés disso, desprezaram as suas leis e aliança que tinham feito. Versículo 15. Nós precisamos urgentemente, meus irmãos e irmãs, compreender que Deus, ele não está aqui simplesmente como um Deus maléfico, um Deus destrutivo, um Deus tirano que vai castigar urgentemente. Não, é um povo que não consegue ser grato, porque lembremos, meus irmãos e irmãs, aqui nós estamos falando do povo de Israel, o povo que está justamente espalhado, né, pela região de Israel, Jerusalém, Samaria, Judá. É um povo que está literalmente nas terras que Deus concedeu para eles depois que os tirou do Egito. A primeira leitura de hoje está falando sobre justamente o Senhor que tirou o povo da escravidão no Egito, e aquele povo que não quis ser grato por tudo aquilo que Deus fez em seu favor, o povo que não quis ser grato acabou sofrendo as consequências de se afastar de Deus. Enquanto nós estamos perto do Senhor, Ele é o nosso escudo e proteção, Ele é a nossa torre forte, Ele vai à frente. Davi foi exemplo disso, porque enquanto ele estava perto do Senhor, enquanto ele de fato colocava o Senhor à frente, ele venceu todas as lutas, todas as batalhas, todas as guerras. Mesmo quando foi perseguido, ele clamou misericórdia. Mas aqui, segundo o livro dos reis, nós estamos falando de reis que não ouviam mais o Senhor. Reis que não queriam saber mais de Deus. E aí nós temos então Salmanasar, o rei da Assíria, que invadiu o país de Israel, invadiu aquela região e tomou conta, sitiou a cidade, sitiou a região da Samaria durante um tempo. E pegou alguns habitantes de Israel que moravam na Samaria daquela época e enviou eles para a Síria. E isso é importante de ser considerado. E aqui está justamente o grande ponto, meus irmãos e irmãs, porque este povo sofreu as consequências dos seus próprios atos. Se afastaram de Deus e perderam a sua proteção, perderam a oportunidade de realmente serem guardados pelo nosso Senhor. Tudo porque os pais pecaram,
Tudo porque as gerações anteriores pecaram, não quiseram se voltar para o Senhor seu Deus, não quiseram novamente honrar com as leis, os mandamentos e a aliança que fizeram com o Senhor, e por conta disso sofreram. E olha só como isso se conecta com a vida de São Thomas More. É muito importante, vocês precisam entender, nós precisamos entender de modo geral, que é muito importante uma família que educa os filhos no segmento de Cristo, porque se as gerações passadas herdaram a vida com Cristo, as gerações futuras precisam conhecer Cristo também, para que não sofram as consequências de uma vida longe de Deus. Você pode ter 1000 coisas nesse mundo, você pode fazer 1000 coisas nesse mundo, mas se não tiver amor, se não tiver Cristo, nada adianta, nada valeria, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios. E então aqui nós temos justamente São Thomas More, que aos 13 anos de idade ele foi para a Universidade de Oxford. Sim, 13 anos de idade, o que não era algo tão incomum até certo ponto, principalmente se considerar que algumas famílias que já tinham mais dinheiro já enviavam os seus filhos para que fossem educados o mais cedo possível e assim pudessem passar um longo tempo. Também tinha essa questão de você passar muito tempo dentro da universidade até se formar de fato. Aos 22 anos já era doutor em Direito, olha só, e brilhante professor. Sua diversão era escrever e ler bons livros, e além de intelectual brilhante, tinha uma personalidade muito simpática, um excelente bom humor. E aqui é interessante também pensar, meus irmãos e irmãs, que enquanto o povo permanece em destruição, em tristeza, em uma vida vazia, em falta de propósito, sem buscar Deus, sem se voltar para o seu Senhor, sofrendo com as consequências de seus próprios atos e pecados, nós temos aqui um homem que era, até certo ponto, um homem simples, de uma família cristã, que vivia como a gente. Olha só, aos 13 anos ele estudava, foi para a universidade, aos 22 ele já era advogado e ele era professor. Olha só que simples, é uma vida relativamente simples, desconsiderando o fato de que ele entrou na universidade com 13 anos e desconsiderando o fato de que ele se tornou doutor em Direito com 22. Tirando essa parte, isso mostra também o quanto a intelectualidade, o quanto a inspiração do Espírito Santo de fato faz parte da vida com Deus, faz parte de uma vida comum, né? Nós podemos ver justamente a ação do Espírito Santo em uma vida comum, justamente nesses detalhes, nesses pormenores. E além de sua vida intelectual, ele tinha uma personalidade muito simpática, ele tinha um bom humor incrível, excelente. E isso foi algo que me chamou a atenção, porque enquanto muitos por aí devem estar chafurdando, devem estar mergulhados em tristeza, o bom humor, a alegria que é fruto do Espírito Santo, a alegria, o bom humor, as piadas, as risadas, aquilo que de fato alegra e exulta o coração, que faz o coração exultar de alegria, isso é sinal da presença do Espírito Santo dentro das almas. E São Thomas More tinha isso com muita força, com excelência. Ele se casa, tem 4 filhos e era considerado um excelente esposo, pai, muito carinhoso e presente. E isso também é um reflexo dos exemplos que ele passou a admirar. Porque em diversos casos, meus irmãos e irmãs, pensem, talvez o seu pai não tenha sido carinhoso, talvez sua mãe não tenha sido carinhosa, talvez os seus antepassados não tenham te ensinado os valores de uma vida com Deus, não tenham te ensinado os valores de uma vida carinhosa, uma vida presente, uma vida como bom esposo, como bom pai, uma vida como boa mulher, como boa esposa, uma vida que de fato, uma vida exemplar. Talvez as pessoas que vieram antes de você não tenham sido exemplares para você. Mas aí você tem a oportunidade também de conhecer, de se apegar a santos, se apegar àqueles que foram exemplares, tanto na Bíblia quanto depois. Nós temos São José, nós temos santos homens, nós temos pessoas que de fato tiveram uma vida santa e exemplar neste mundo, que nós podemos nos apegar e acolher. E isso é muito interessante, isso é muito importante de considerarmos. E da mesma maneira, enquanto aquele povo se afastou da gratidão, enquanto aquele povo se afastou de tudo aquilo que Deus fez em seu favor, enquanto aquele povo desprezou o fato de que eles foram libertados da escravidão do pecado, da escravidão no Egito, aqui nós temos justamente um homem, Thomas More, que não desconsiderou os presentes que Deus deu para ele.
Deus deu para ele uma boa família, ele nasceu em uma boa família, Deus deu para ele uma boa vida, ele já foi rapidamente para a universidade, já era doutor em direito, ele já era professor, ele tinha uma boa vida, e tendo tudo isso, ele se apegou aos pobres e necessitados, ele se apegava em ajudar os pobres e necessitados. Ele visitava sempre que podia e ele levava esse bom humor para essas pessoas. Sempre com um coração imensamente grato. Sempre com um coração imensamente grato. O texto do padre Evaldo, por exemplo, que é um texto que eu estou lendo nesse momento, ele vai nos falar sobre algo que eu acho muito interessante, que a esposa dele e os filhos amavam e admiravam ele demais, justamente por causa desse caráter, desse bom humor, dessa alegria, dessa santidade que eles encontravam no cotidiano. Meu irmão, minha irmã, isso me faz lembrar também de Santa Teresinha com os pais dela, São Luís e Santa Zélia. Santa Teresinha dizia, né, tenho pais mais dignos do céu do que da terra. Deve ter sido a mesma sensação que os filhos e a esposa de São Thomas More sentiram quando conviveram com ele. No dia a dia, viram alguém santo, vivenciaram, experimentaram da presença de alguém santo. Você tem a oportunidade, teve a oportunidade, ou está tendo a oportunidade realmente de se conectar, de falar com alguém santo, de olhar ao redor, olhar para alguém perto de você e dizer, essa pessoa é santa, essa pessoa realmente caminha com Cristo, essa pessoa é exemplar e eu quero ser um pouco do que essa pessoa é, eu quero seguir o exemplo dessa pessoa. Isso também é muito importante, particularmente, porque isso é justamente algo que o povo de Israel deveria ter entendido. É algo muito forte no Oriente Médio, algo muito forte ali na parte, até certo ponto na Europa também, mas principalmente no Oriente Médio e na África, é algo muito forte que a sua descendência, que a genealogia, que a sua família sempre esteja ensinando a geração posterior, que as gerações e gerações e gerações, uma atrás da outra, possam realmente transmitir a fé, a esperança, o amor, possa ser transmitido tudo isso. E foi o que aconteceu com São Thomas More, que nasceu numa família cristã, que educou e gerou uma família cristã também para ele, e que ensinou também seus filhos, para que eles pudessem ser também da forma como ele foi ensinado a ser, e da forma como ele buscava ser. Era escritor, então ele escreveu, ele é mais conhecido pela obra Utopia, que talvez você conheça, e também a oração para o bom humor, que é algo que me chamou bastante atenção até certo ponto, porque se nós pararmos para pensar, e isso é um fato, a alegria é um fruto do Espírito Santo, mas até que ponto você de fato é alegre, não porque as situações ao teu redor te deixam alegre, mas porque o Espírito Santo te alegra, e isso já é suficiente para você, e como forma de caridade, você se alegra, e alegra também as pessoas ao teu redor. Me diz. Isso é algo a se pensar, isso é algo a se considerar. E continuando nossa meditação, indo para o salmo de hoje, nós temos justamente um salmo que vai nos fazer lembrar. Parece um salmo de Davi, porque eu não lembro quem foi que escreveu o Salmo 59, mas me faz lembrar do salmo de Davi, de Davi falando justamente dessa maneira: vossa mão nos ajude, ouve-nos, Senhor. Quem me leva para a cidade segura? E a Edom, quem me conduz? Se a sua voz eu não escuto mais, se o Senhor rejeitou o seu povo, como é que nós vamos ser conduzidos? Como as nossas tropas vão ser levadas, vão ser guardadas e protegidas se o Senhor não nos conduz mais? E isso tudo, na maioria das vezes, vem justamente do fato de que aquele povo estava passando por situações de pecado e eles não buscavam o Senhor. Não buscavam o Senhor. Mais uma vez, meus irmãos e irmãs, não é porque Deus é mau, é porque os nossos corações humanos estão vivendo em pecado e aí nós não queremos. Como é que nós vamos conseguir a graça se nós estamos em pecado? Como nós vamos conseguir viver bem se nós estamos nos destruindo? Não é Deus que nos destrói. Somos nós que estamos nos destruindo e nós sofremos com as consequências do nosso próprio pecado. Sofremos com as consequências dos nossos próprios pecados. Nós escolhemos o caminho, nós escolhemos o final, nós escolhemos as consequências do nosso próprio Calvário. Somos nós que decidimos se o peso da cruz é maior ou menor. Somos nós que decidimos se a dor da cruz é menor ou maior. Somos nós que decidimos, não é Deus necessariamente quem envia sobre nós, mas se o peso dos nossos pecados pesar sobre a nossa própria cruz, é aí
que nós estamos decidindo se nós queremos uma cruz leve ou não. E se você vive uma vida de pecado, sinto muito, mas quando chegar no momento de carregar a cruz, quando chegar no momento de olhar para Jesus no céu e ser julgado, você provavelmente vai acabar sofrendo. E eu não estou aqui ameaçando ninguém, mas se em algum momento você acabar morrendo, e se você morresse hoje, quem te garante que você vai para o céu? Quem te garante que você vai para o céu como consequência da tua vida de pecado, como consequência das nossas vidas de pecado? Quem nos garante que nós vamos para o céu? Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não julguem para que não sejam julgados, não apontem o dedo para que não sejam apontados dedos para vocês também, que a mesma medida com que vocês medirem, vocês também serão medidos. Vocês serão julgados com o mesmo julgamento que vocês julgarem. Parem de julgar, parem de apontar o dedo na direção do teu irmão. Tira o cisco do olho do teu irmão depois que você tirar a trave do teu próprio olho. Pare de ser hipócrita. Vive primeiro para santificar a tua própria alma, para ser melhor. Depois você aponta os erros do teu irmão. E eu digo mais, não aponte os erros do teu irmão se não for um ato de caridade, se for simplesmente porque você quer se achar melhor do que o outro e quer menosprezar a vida do outro. Não é sobre isso. Isso não leva ninguém à santidade, isso não é um ato de caridade, isso não ajuda absolutamente ninguém. Antes de qualquer coisa, te santifica. Antes de qualquer coisa, te santifica. Se não for de forma santa, se não for para salvar a alma de outros, então não adianta você falar. Se você não está desejando de fato santificar a vida do teu irmão ou tua irmã, se você não está querendo fazer aquilo que São Thomas More fez, então é melhor você ficar calado. São Thomas More, em determinado momento, ele teve que encarar o rei Henrique VIII, que tentou desfazer o seu matrimônio com a rainha Catarina de Aragão e para se unir com a cortesã Ana Bolena. Isso na Inglaterra, o que foi algo relativamente absurdo de certa maneira, e obviamente Thomas More, como representante direto da Igreja Católica, e como também, lembrando, ele era advogado e ele era professor, ele, vendo a necessidade de haver prudência e de haver também a questão da fidelidade e da vida virtuosa, ele não queria que o rei VIII fizesse aquilo. Então, usou o parlamento inglês, olha só, o rei usou o parlamento inglês e passou a proclamar o rei e os seus sucessores como os chefes temporais da igreja na Inglaterra, criando a igreja anglicana. Ou seja, por causa de Henrique VIII é que nasce a igreja anglicana, rompendo com aquilo que a igreja católica estava prescrevendo, rompendo com tudo aquilo que a própria igreja de Cristo já sempre falou. Eles romperam, e aqui você entende porque começou justamente a igreja anglicana e da onde saíram, da onde começam justamente as forças para a rebelião da igreja protestante. É aqui que começam as mudanças de fato. No final do século XV, início do século XVI, é com o rei Henrique VIII. Ele simplesmente, ele queria romper o próprio casamento da igreja católica para casar com uma outra pessoa e queria ser o bambambam. Ele queria ser o dono de tudo, ele queria seguir as coisas da própria cabeça. E o que foi que a igreja católica, representando justamente Thomas More, representada, melhor dizendo, de Thomas More, o que foi que aconteceu? Thomas More foi contra a decisão do rei e não queria deixar que ele realmente cortasse os laços do matrimônio que ele tinha com a rainha Catarina. Resultado, o rei mandou prender e matar Thomas More, que foi diretamente Marte, decapitado em 1535. E ele manteve-se firme na sua fé católica. Meu irmão, minha irmã, você teria coragem, de fato, de aceitar tudo isso, de viver tudo isso, de viver da forma como Deus de fato quer que você viva. Ele não julgou, percebam, Thomas More não julgou o rei. Thomas More não apontou o dedo na cara do rei querendo ser melhor do que ele. Ele estava mostrando que o ato de prudência, o ato correto, era permanecer sendo fiel ao matrimônio que a igreja havia prescrito nas leis para ele, para o rei. E o rei não quis, o rei não aceitou e preferiu a vida de pecado, cortando os laços com a rainha Catarina, casando-se com
a cortesã Ana Bolena e matando Thomas More. Me diz, você teria coragem de encarar o teu melhor amigo se fosse necessário, só para dizer para ele que ele precisa viver em santidade? Talvez nem você não esteja vivendo em santidade. Me diz, faz sentido para você? Você consegue olhar no rosto dos teus filhos? Você consegue de fato ensinar os teus filhos, impor limites nos teus filhos e mostrar para eles o que de fato é prudência, o que é uma vida obediente, o que é uma vida de santidade? Nem você não está conseguindo ser obediente, fiel e santo. Faz sentido? Se você não é um bom exemplo, como é que você vai dar exemplo para os outros? Como é que você vai corrigir os outros? Não seja hipócrita. Santifica a tua alma e depois ajuda a santificar a alma do teu irmão. Santifica a tua alma e depois ajuda a santificar os teus irmãos e irmãs, teus filhos e filhas, os teus parentes, as pessoas que são próximas de ti, as pessoas que você conhece. Para terminar, meus irmãos e irmãs, eu quero que nós possamos rezar justamente pedindo a intercessão de São Thomas More e que possamos fazer exatamente como ele fazia, falar exatamente como ele falava. Nessa busca pela vida com prudência, pela vida que realmente reflete uma vida cristã, que nós possamos urgentemente correr para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, correr para esse Senhor que está presente na Santa Eucaristia e que essa Eucaristia nos santifique dia após dia, mais e mais. Se eu me distraio, Senhor Deus, que a tua Eucaristia me ajude a recolher-me. Se me oferecerem oportunidades para te ofender, Senhor Deus, eu quero me apegar mais e mais a cada dia na tua Santa Eucaristia. Eu quero fugir do erro. Se eu necessito de uma luz especial, se eu necessito de prudência, se eu necessito das virtudes para desempenhar minhas pesadas obrigações, me ajuda, Senhor Deus. Quero me aproximar de Ti, Senhor, e buscar o Seu conselho e a Tua iluminação pelo poder do Teu Santo Espírito. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com Sua Mãe Maria Santíssima e Seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós por intercessão de São Thomas More, que Ele nos ajude a verdadeiramente defender firmemente nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações, compartilhe essa palavra do Senhor com outros irmãos e irmãs necessitados e até o próximo momento de meditação.